coração. E o que Ele quer da gente é que nós pratiquemos o ID. Muitas vezes a gente quer falar do reino, a gente quer falar de Cristo, mas a gente fica preso num local. Aleluia. Mas e na sua vida lá fora? O que você tem feito para falar do reino do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Como você tem levado isso para as pessoas que estão próximas a você? Oh, Jesus. Você tem olhado para o teu irmão? Você tem cuidado daquele que está necessitando? Às vezes nem, não é de um alimento físico, mas é de uma palavra, de um cuidado. Nós, como seres humanos, estamos nos esquecendo daquilo que Deus deixou pra gente. Porque nós somos egoístas. Essa é a nossa carne. Como seres humanos, nós somos egoístas. Não adianta a gente falar, não, mas espera aí, eu sou cristão, eu não sou. Se você parar e olhar, vamos dar um exemplo. Se eu for pensar no meu filho ou no filho do irmão, eu vou pensar em quem primeiro? No meu filho. Então, tudo está muito voltado para mim, para o eu, para o que eu quero fazer, para a minha vontade. Eu preciso fazer isso, eu preciso ter isso. Aleluia. E a gente acaba deixando de olhar para aquele que está do nosso lado. Às vezes ali, esperando só você dar um bom dia, uma boa tarde, e falar para ele que Jesus ama. Jesus. Às vezes é aquilo que ele precisa ouvir. Ele só quer saber como é que foi esse Jesus. Porque muita gente tem um pouco de aversão. Quando você fala que é crente, as pessoas te olham meio assim. Porque elas não entendem que religiosidade e ser cristão como reino, filho de Deus, é totalmente diferente. Porque a religiosidade, ela nos prende a coisas e não nos leva a Deus. Aleluia. Ela olha para você, ela te aponta, ela aponta o jeito que você se veste, como você anda, como você fala. Mas Cristo, ele não é assim. Tanto que ele sentou lá naquele cantinho, lá no poço, quando veio a samaritana, que ninguém falava com ela. Grande Deus. Ela precisou ir naquele horário das 12 horas, que era um horário que ninguém ia. Glória a Deus. Meu Deus. Para ter um encontro com o Senhor. Porque imagina como aquela mulher era vista naquela cidade. Uma mulher que foi casada várias vezes, que já estava no 6º, né? Ninguém queria ficar perto dela. Mas Jesus pediu um pouco de água. Aleluia! Ele falou, me dá um pouco d'água. E ela até se espantou, né? Ela falou, você está falando comigo? Você sabe quem eu sou? Um judeu falando comigo? Eu sou uma samaritana. E ele disse, mulher, se você soubesse quem eu sou, o que eu posso te dar, a água que eu tenho, sim, Jesus. Glória a Deus. Você nem me questionaria, né? Sobre isso. Jesus, ele te ama do jeito que você é. Obrigado, Jesus. As pessoas podem falar de você. Você não presta, você não serve para isso, mas Jesus, ele te escolheu. Aleluia. Você é escolhido por ele, a dedo. Você é especial. Então não há ser humano que possa dizer o que e como você vai fazer. Porque Deus já te deu um porquê, um motivo maior, que é falar do amor dele para as pessoas. Seja louvando, seja cuidando, porque cada um tem um dom. Eu mesmo me questionei ali dentro. Eu falei, eu não sou pastora. Aleluia, Deus. Deus nunca falou comigo que eu ia pregar. Mas ele tem colocado no meu coração o desejo de falar do amor dele. E como eu tenho feito isso? Amando as pessoas. Sabe, entendendo que para servir a Cristo, para mostrar o reino dele, eu não preciso só estar aqui em cima de um púlpito, abrindo uma palavra e trazendo aquilo que Deus colocou aqui no meu coração. Mas é no meu trabalho, sim, Jesus. É no meu dia a dia, é dentro da minha casa. Começa por dentro da nossa casa, né? Uma vez eu falei sobre Jesus, estava falando também sobre o reino, e veio uma pergunta assim para mim. Na verdade, um pastor tinha falado sobre isso e eu fiquei me questionando. Eu falei, nossa, é pesado isso, mas eu vou refletir e vou compartilhar. Se Jesus hoje pudesse entrar na sua casa,
se ele batesse a porta, ele conseguiria entrar? Teria espaço para ele lá? Ou dentro da sua casa não tem espaço para ele? E eu fiquei me questionando, eu falei, como assim, Deus? Como não tem espaço para o Senhor dentro da minha casa? Aí ele falou, como você trata seu marido? Como você tem agido, né, no seu dia a dia? Você tem se comportado como cristã, como uma verdadeira serva dentro da sua casa? Se é assim, eu posso entrar. Porque tudo começa dentro do lar, né? Tanto que nós somos exemplos para os nossos filhos. Eu ainda não sou mãe, mas eu sei e vejo que um filho, ele segue o exemplo do pai. E o nosso pai é Deus. Por que não seguimos o exemplo? O bispo estava falando, né? Tantas coisas que a gente às vezes questiona. Por que a vaca come lá o capim verde e a manteiga é amarela e o leite sai branco? E a gente não, depois a gente come e não fala mais nada. Mas temos que ficar questionando os desígnios de Deus. A bispa também estava falando sobre que Jesus, que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. E eu vivi um tempo agora com a minha família. Minha irmã perdeu o marido dela, um homem de Deus, que nós estávamos orando, jovem, 47 anos, foi entubado. E Deus resolveu levá-lo. E eu ficava, Senhor, não deixa que eu questione, Senhor, não deixa. A gente estava orando para ele sobreviver, mas o Senhor quis levá-lo. Mas no meu íntimo eu questionei. Eu falei, por quê? Ele foi, deixou uma filhinha de 2 anos e uma de 6 que estão perdidas e não sabem o que dizem, né? O que falam. E Deus falou assim, era o tempo dele. Ele era um homem bom. Ele me servia e agora ele vai ficar aqui comigo, aguardando, né? Que ele está lá descansando. E a minha irmã também, muito forte, ela falou que também não entendia, mas ela sabia que Deus estava cuidando e ela não queria questionar aquilo. E eu falei para ela assim, irmã, Deus colocou algo no meu coração. Eu sei por que Deus levou o Davi. Porque realmente ele deixou um legado. Muitas pessoas falaram dele. Ele levou o reino de Deus para as pessoas. Ele pregava o amor, ele ensinava. E quando eu vejo uma pessoa que Deus tira de uma situação difícil no hospital, é porque ele ainda não terminou o que ele tem para fazer ali. E aí eu falei, Deus, eu ainda tenho muita coisa para fazer, porque se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor ainda tem muito para fazer através da minha vida. Aleluia, glória a Deus. E eu comecei a orar desse jeito, falar, Senhor, então me usa, porque eu quero ir para o céu. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero estar perto de ti. Então, se o Senhor me deu este legado, essa condição, que eu seja um instrumento em tuas mãos. Então, hoje, eu queria compartilhar isso com vocês. Que nós possamos, não apenas ser igreja dentro do templo, mas que possamos ser igreja lá fora. Ser igreja para um irmão homossexual, para uma mulher que muitos dizem que está perdida, está no mundo, caída, mas você abraçar essa pessoa e falar, vem do jeito que você está. Deus vai fazer a obra em você. Aleluia, glória a Deus. Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama você. Desse jeito, vem que eu vou cuidar de você. E o resto, deixa que ele vai cuidar. Amém? Era isso que eu tinha para falar. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei, nem entendo muito de tempo, né? Para falar da palavra, mas eu acho que é isso que Deus colocou no meu coração. E quando eu falei ali pro meu marido, eu falei assim, mas eu não preparei a palavra. Ele falou assim, tu não acabou de falar aí da prima lá, que tem uma prima que vai pregar e ela estava em dúvida, você falou, Deus vai te usar, Deus vai te colocar as palavras na tua boca. Aleluia! E eu falei, nossa, eu tomei um chacoalhão agora. Falei, amém. E é isso, deixe o reino entrar em você também. Como a irmã que louvou, né, eu fiquei refletindo
vezes a gente não entende a proporção do amor e os desígnios de Deus para nós. É só a gente se abrir para o Pai e deixar que Ele faça. Seja louvando, como a irmã fez. Continue louvando, irmã. Seja pregando, seja ministrando a palavra, mas que não deixemos que esse mundo que está tentando corromper a fé e até a palavra de Deus entrar em nós. Porque Deus ele venceu o mundo. Ele deixou isso para nós. Então eu creio que nós também vamos conseguir passar por essas batalhas, por essas ideologias malignas que querem destruir a família, os princípios, que estão pregando coisas tortas para até para os cristãos, falando que é para você permanecer do jeito que você está, que Jesus te ama assim, ficando assim você vai para o céu. Oh, Jesus. Mas não é bem assim. Eu tenho todo o carinho, todo o cuidado de falar do Senhor para as pessoas, porque eu entendo que muita gente tem marcas de religiosidade. Eu já tive marcas de religiosidade e eu já abandonei Deus por conta da religiosidade, porque você acaba culpando quem não tem culpa. Você fala, pô, aquela pessoa me tratou assim, então Deus, eu não quero mais papo com o Senhor. Mas Ele não tem culpa de quem nós somos. Aleluia. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos entre o bem e o mal. E Deus, Ele não é invasivo. Ele sempre vai bater a porta. Aleluia. Ele nunca vai entrar sem você abrir a porta e falar, Senhor, vem. Ele quer que você escolha. Por isso Ele te deu 2 caminhos. Por isso Ele faz com que tudo isso que aconteça, para que nós, eu acredito que esse tempo, o tempo que estamos vivendo, dessa pandemia, é óbvio que Deus está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Mas é um tempo para nós enxergarmos quem Ele é. Aleluia. E quem nós somos? Nada. Nós nem merecíamos estar aqui, mas Ele deu o seu único filho, que sofreu todas aquelas dores, que eu nem imagino como Ele sofreu. E por conta dos nossos pecados, Deus até o abandonou naquele momento, porque Deus não suporta o pecado. E para você ter noção de como somos pecadores, Jesus ficou ali aquele tempo sozinho e falou, Pai, por que tu me abandonaste? Aleluia. E eu imagino, assim, eu fico imaginando, né? Eu tento imaginar, porque eu não consigo mensurar Deus. Deus naquele momento se afastando ali de Cristo na cruz, deixando Ele ali. Porque o pecado era tanto, que Ele não conseguia olhar. Porque Deus é puro. Ele é magnífico. Ele é único. E Ele não suporta o pecado. Então que nós como igreja entendamos isso, que Deus, Ele odeia o pecado. É forte até essa palavra. Mas Ele te ama como pecador. E isso que é lindo, Ele amar o ser humano que Ele criou, mesmo nós sendo corrompidos, muitas vezes, errando, falhando, mas Ele olha pra gente e fala, não, filho, vem, eu te aceito. Quantas vezes você pedir perdão ali com o seu coração, voltar para Ele verdadeiramente, Ele vai te perdoar. Porque Ele é único. E por isso Ele rasgou o véu. Para que você tivesse acesso direto a Ele. Para que você pudesse falar com Ele diretamente. Então não perca essa oportunidade que Deus tem dado para você. Não coloque na mão de outras pessoas aquilo que Deus e Jesus também deixou para a gente. Que é o reino. Falar do amor e falar com o Pai. Entregar para Ele tudo aquilo que você está precisando, necessitando. Coloque para Ele está te ouvindo. E muitas vezes em silêncio. Como comigo aconteceu, e eu tenho entendido que é um tempo também para minha irmã esse silêncio. Mas Deus já disse que está cuidando. E eu creio que Ele tem cuidado de nós. Meu Deus, em todo o tempo. Então devemos dar graças sempre a esse Deus que é maravilhoso. Que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que nos esconde debaixo das asas.
quem cuida de Oh, nós. Espírito Santo. Mesmo que não entendamos agora, Verdade, Jesus. que para nós seja difícil entender por que eu estou passando isso, Deus, mas Ele sabe. Porque lá na frente, a vitória Aleluia. é certa. E eu não falo de vitória só de vitórias, não, porque eu sei que Deus ele também trabalha muitas vezes na derrota. Por mais que a gente não entenda, mas a vitória que eu digo é você entender em quem você deve crer. Aleluia. Meu Deus. Somente nele. Para Ele, toda a honra